Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna, olá, professores de todo o estado de Rondônia que já estão ligadinhos na nossa terceira aula do curso de Português Instrumental do cooperativismo. Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre textos que nós iniciamos na aula passada. Vocês devem lembrar que na aula passada nós falamos sobre a tipologia narrativa, descritiva e dissertativa. Hoje nós falaremos sobre alguns gêneros textuais, especialmente aqueles relacionados ao mundo do trabalho. São eles: o requerimento, a ata, a declaração e o relatório. Então, fiquem bem ligadinhos e nós esperamos que ao final da aula vocês saibam como produzir esses textos. Olá, professora! Olá, professora. Olá, pessoal, alunos e alunas, professores, professoras. Bem-vindos à nossa terceira aula. Eu estou aqui como assistente da professora Andréia novamente, aguardando no chat, ao vivo, as dúvidas, contribuições, sugestões, críticas, tudo que vocês quiserem enviar, eu estou aguardando aqui no chat. Sejam bem-vindos, espero que vocês estejam aproveitando essa disciplina e que tenham aprendido muito conosco. Os objetivos da nossa aula 3 são identificar as características gerais dos textos técnicos, reconhecer as características específicas de alguns textos técnicos e diferenciar requerimento, ata, declaração e relatório. Então, hoje nós temos 4 gêneros textuais diferentes que nós estudaremos aí para que você seja um apto técnico em cooperativismo. Para iniciar a nossa aula, nós vamos começar com uma externa, que é um vídeo de uma simulação. Isso mesmo. Então, vamos assistir a esse vídeo e logo depois nós retornaremos para continuarmos com a nossa aula. Olá, tudo bom? Falarmos em escrita, para alguns pode parecer meio incômodo por alguma experiência ruim que pode ter acontecido. Porém, a escrita é fundamental para nós que usamos ela para nos comunicar e nos fazer entender. Acompanhe agora algumas situações e perceba que há vários tipos de redação. Olha só. Mas e aí, vai passar lá no bar mais tarde hoje? Ah não, a Arineide mandou fazer relatório hoje. Olá, bom dia, como é que passou a noite? Nem me fala, terrível, eu tive pesadelo com esse relatório a noite toda. Ah, eu também tenho que resolver uma coisa assim. Tenho que chamar o motorista para levar um memorando lá na administração e ainda um ofício. Ele tem que levar na Secretaria de Fazenda. Viu só quantos tipos diferentes? Para saber mais, acompanhe agora a nossa teleaula e bons estudos. Então, como nós vimos aí nesse simulado, os atores eles falaram em relatório, eles falaram em memorando, eles falaram em ofício, que são todos gêneros textuais. Então, os tipos textuais, as tipologias que nós vimos na aula passada, elas são menos. É a narração, a descrição, a dissertação e a injunção. Agora, quando a gente fala em gêneros textuais, é quase que uma infinidade.
Vamos pensar no dia a dia. Quando vocês aí estão andando pela rua ou mesmo pela escola de vocês se deparam com outdoors, vocês se deparam com cartazes, vocês se deparam, por exemplo, com e-mails, bilhetes, aqueles bilhetinhos que a gente deixa pregado na geladeira deixando recado para a mãe. Quando a gente chega à escola, o professor leva para a gente ler contos, crônicas, fábulas, poemas, uma notícia de jornal. Quando a gente compra um jornal, lá a gente tem o classificado, lá a gente tem a parte do horóscopo, que são signos, e vocês devem perceber que todos são textos. E todos eles são compostos de maneira diferente. Então, todos esses textos, eles pertencem a gêneros textuais, a vários gêneros textuais, tá? E o que define o gênero? Na verdade, quando eu vou escrever um texto, eu sempre tenho um objetivo. Então, quando eu vou produzir, eu tenho que pensar assim, qual é o meu objetivo? Por que eu estou escrevendo esse texto? Eu estou escrevendo esse texto porque eu tenho uma bicicleta lá em casa, eu não uso mais, eu quero vender essa bicicleta. Então, para vender uma bicicleta, qual o melhor... que gênero textual que eu poderia produzir? Eu poderia fazer um anúncio, né, para pôr em algum lugar, se tiver um jornalzinho da escola, do bairro, ou eu poderia fazer uma propaganda, um texto publicitário. E aí, como é que se faz uma propaganda, por exemplo? Geralmente a propaganda tem o texto verbal, que são as palavras, lembra da nossa primeira aula, e tem o texto não verbal, que são as imagens, né? E aí, se é uma propaganda, eu tenho que falar o quê? As qualidades, as características positivas do meu produto. Agora, se eu fui a uma visita técnica, e aí nessa visita técnica eu fui visitar, sei lá, algum lugar, um museu, fui visitar um rio, e aí o professor quer que eu diga, né, o que eu fiz nessa visita. Eu não vou fazer uma propaganda, porque aí o meu objetivo não é mais vender, o meu objetivo é informar, relatar aquilo que eu fiz nessa visita técnica. Então aí eu vou escolher o gênero relatório. Então, quando vocês forem produzir, vocês têm sempre que pensar com que objetivo eu estou produzindo esse texto. A partir do objetivo, vocês vão definir o gênero textual. E aí, se cada gênero textual ele tem a sua característica, ele tem a sua forma, ele tem a sua estrutura. Vamos pensar, por exemplo, quando eu falo no gênero poema, a gente é capaz de reconhecer um poema só de olhar para ele. Por quê? Porque o poema, ele é composto por versos e por estrofes. É um gênero bem diferente, né? Agora, quando eu penso, por exemplo, numa propaganda, num texto publicitário, já é bem diferente de escrever um poema. Quando eu penso na bula de remédio, como é uma bula de remédio? Também é um gênero. Primeiro vem lá os componentes do remédio, depois as indicações, as contraindicações. Então, o que é o bom falante, né, da língua portuguesa? É aquela pessoa que consegue dominar, não vou dizer nem todos, porque como eu disse, são muitos os gêneros, mas pelo menos aqueles que eu mais utilizo. E aí os gêneros, eles podem ser classificados em gêneros do cotidiano, são aqueles que eu estou em contato constante. Por exemplo, as receitas. Geralmente em nossas casas nós temos receitas. Receita de bolo, receita de uma carne de panela. Então são gêneros mais comuns, mais do cotidiano. Por exemplo, os cartazes, né? Quem mora numa cidade um pouco maior tem os outdoors, que são aquelas propagandas grandes espalhadas pelas ruas. Mas quem mora em um lugar menor, pelo menos os cartazes, as propagandas. Quando a gente vai no mercado, numa loja, sempre tem um cartaz lá com a divulgação de um produto. Hoje, por exemplo, o e-mail é um gênero muito utilizado no nosso cotidiano. Então, esses são os gêneros mais comuns do nosso cotidiano. Aí também a gente tem os gêneros literários, que vocês devem ver principalmente na escola, nas aulas de português e literatura, que é o gênero conto, crônica, romance, poema, fábula. E também temos aqueles gêneros que nós utilizaremos muito mais quando a gente estiver no nosso ambiente de trabalho. E como vocês estão num curso técnico, né, de cooperativismo, nós vamos falar especialmente desses gêneros mais utilizados no mundo do trabalho, tá? Então aqui nós temos uma definição, né, professora? Sim. Sobre esses textos técnicos, porque nós vamos falar hoje apenas sobre o gênero técnico.
O que são textos técnicos? São os textos produzidos com características definidas e linguagem padronizada. A escrita destes textos exige linguagem mais elaborada e formal. Devem ser objetivos e, para isso, usa-se a linguagem denotativa. Lembrando que denotativa é de dicionário, então é o sentido real. A gente deve evitar o uso de metáforas e figuras de linguagem. Então, o que são os textos técnicos? São esses textos que vocês precisarão para utilizar no mercado de trabalho. Lembrando sempre de utilizar a norma culta da língua portuguesa. Então, os textos vocês devem ter atenção quanto à paragrafação, quanto à pontuação, quanto à acentuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. Então, os textos técnicos, obrigatoriamente, por se tratarem de uma modalidade escrita, precisam obedecer toda a gramática da língua portuguesa. Muito bem. E eles são textos, como a professora Grace diz, textos que exigem uma formalidade maior. Por exemplo, quando vocês vão produzir um conto, uma crônica, um poema, que são gêneros literários, vocês têm uma liberdade maior, né? Vocês podem utilizar figuras de linguagem, a linguagem figurada, né? Agora, aqui não. Aqui são textos que nós estamos produzindo para um ambiente formal, um ambiente de trabalho. Então, ele tem que ter uma estrutura muito rígida, uma estrutura bem fechada, com características bem específicas que nós temos que dominar, e a linguagem extremamente culta, né, clara, objetiva, porque aqui consiste ainda aquela máxima que nós já dissemos na aula passada, consiste em dizer o maior número possível de informação com o menor número possível de palavras. E lembrando sempre que escrever é diferente de falar. Por quê? Porque quando eu estou escrevendo para um outro que está distante de mim, está em outro contexto. Então, eu vou ter que pensar, refletir, planejar e revisar o meu texto para que o outro consiga compreendê-lo, tá? E aí, nós vamos começar falando sobre um gênero que é muito utilizado no ambiente de trabalho, mas também pode ser utilizado por nós enquanto pessoas físicas. Por quê? Tanto na aula de hoje quanto, especialmente na nossa próxima aula, nós vamos ver que existem alguns gêneros textuais que não pode ser feito por uma pessoa física. Tem que ser feito só em nome de um cargo, né? Em nome de uma profissão. Agora, outros textos não, como é o caso do requerimento. Um requerimento pode ser feito tanto no trabalho, quanto pode ser feito por uma pessoa física, né? Eu posso fazer um requerimento. Então, o que é o requerimento? É o documento em que o objetivo é a solicitação de algo que é permitido por lei, né? Quando eu quero requerer alguma coisa que eu julgo, que eu acredito que eu tenho direito. Vamos aí pensar no exemplo. Vocês estão conseguindo um trabalho, um estágio, né? E aí esse local onde vocês vão estagiar, eles exigem que vocês levem um comprovante de que vocês são alunos, né? De alguma escola que vocês estejam estudando. E aí você precisa desse comprovante na sua escola. Qual é o correto? É chegar na secretaria e simplesmente falar, olha, eu preciso de um comprovante de que eu estudo nessa escola. Gente, aquilo que é só dito, né, depois nós não temos como comprovar. Porque vai que você chega na secretaria da sua escola e apenas diz isso, aí o secretário diz, eu vou fazer. Mas ele tem tantas atribuições que depois esquece. O tempo passa e ele esqueceu. Como você vai provar que você, de fato, solicitou, requereu este documento? Não vai ter como. Então, se você quer um documento da escola ou de qualquer lugar, né, de qualquer instituição, você deve fazer o quê? Um texto escrito. E esse texto escrito que tem o objetivo de solicitar, de requerer algo que você tem direito ou que pelo menos você julga ter direito, é o requerimento, que tem características bem específicas, bem definidas, né, que vocês estarão aprendendo na aula de hoje para, assim que necessário, vocês possam produzir esse gênero requerimento. Então, professora, quando a gente vai produzir um requerimento, o que deve ter esse texto, esse gênero textual? Devem constar no requerimento a invocação. O que é a invocação? É a forma de tratamento
o cargo e órgão a que se dirige. Não deve ser mencionado o nome da autoridade. Por exemplo, a senhora, Vossa Senhoria Professora Andréia Oliveira. A explanação do assunto, que é o nome do requerente, a filiação, a naturalidade, estado civil, profissão e residência, que é cidade, estado, rua e número. E só em seguida o pedido é exposto com as devidas justificativas. Ainda no slide, usando o exemplo do meu pessoal, seria assim: Grace Cristina Souza, filha de Maria e João, brasileira, casada, professora, residente em Porto Velho, solicita, e depois o que eu estou solicitando, uma declaração de matrícula no Instituto Federal de Rondônia no curso de cooperativismo. Por que eu estou solicitando? Qual a minha justificativa? Porque eu vou usar esse requerimento, essa declaração depois, por exemplo, para pedir um auxílio, uma bolsa de estudos em algum lugar, um comprovante de que eu estudo aqui. Então, eu preciso desse documento e faço um requerimento para pedir esse documento. Na continuação, eu tenho o fecho, que eu posso encerrar esse documento escrevendo nestes termos, ou pede deferimento, ou espera deferimento, ou pede deferimento. O que é deferimento, gente? É uma autorização, é uma anuência, é dizer que a instituição está de acordo legalmente com o que é solicitado. Encerro com local e data, Porto Velho, 15 de agosto de 2018, e a minha assinatura, Grace Cristina Souza. Bem simples, mas bastante usual, bastante comum nós precisarmos produzir esse tipo de gênero textual no mercado de trabalho. Isso mesmo, não só no mercado de trabalho, mas também na nossa vida, né, pessoal aí. A gente, enquanto aluno, geralmente a gente tem que provar alguma coisa que a gente está estudando, que a gente está matriculado, e aí a gente pede este requerimento. Aqui nós temos um modelo de um requerimento, né, porque a professora Grace, ela disse ali que nós começamos ali com o endereçamento, né, para quem é que eu estou enviando este requerimento. E aí lembrando que eu não vou citar o nome da pessoa e só o cargo, até porque os cargos mudam, né? Às vezes uma pessoa é secretária da escola hoje e aí amanhã já é outra pessoa, então eu sempre me dirijo ao cargo. Então, isso aqui foi feito para a senhora coordenadora de apoio ao educando do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Não disse o nome da coordenadora. Por quê? Porque vai responder esse documento a pessoa que no dia estiver desempenhando esta função. Então, é a primeira característica desse gênero requerimento, é o endereçamento, ou seja, para quem eu estou fazendo a solicitação. Logo em seguida, eu vou dar alguns espaços, tá, para um critério de estrutura, para melhor apresentação do texto. Esse espaço pode ser entre 7 a 10 espaços, que são aqueles enters, né, que eu vou dando lá na tela do computador. E logo depois começo a segunda parte, né, que é o quê? Me apresentando, quem sou eu. Gente, um fato importante no requerimento é que, apesar de eu estar fazendo requerimento em meu nome, ele é um texto escrito em terceira pessoa. Eu não vou dizer eu, Andréia dos Santos Oliveira, eu vou dizer simplesmente Andréia dos Santos Oliveira, eu tiro esse eu, tá? Então eu vou dizer meu nome, e aí, gente, depende muito do requerimento. Se for um requerimento que eu estou fazendo para a escola, basta eu dizer meu nome, a série que eu estudo, né, o curso que eu faço. Se a sua escola fornece uma matrícula, um número de matrícula para os alunos, o número dessa matrícula, tá? Mas como a professora Grace diz, dependendo, né, para onde você vai mandar o requerimento, aí é importante também seus documentos pessoais, RG, CPF, onde você mora, com nome de rua, número de casa, né? Cidade, estado. Então começa. Andréia dos Santos Oliveira, aluna regularmente
matriculada no curso técnico em administração, modalidade concomitante dessa instituição, turma 2018/1, período vespertino, requer de Vossa Senhoria abono das faltas referentes aos dias 1 e 2 de agosto, por motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Então, olha só, é um texto bem simples, bem objetivo. Então, eu disse quem eu sou, disse qual é a turma que eu estudo, né? O ano que eu entrei aqui no Instituto Federal e logo em seguida eu digo o quê? Requer, veja bem, é um texto em terceira pessoa, então eu não vou dizer eu requeiro, né? Eu vou dizer requer, é como se uma terceira pessoa estivesse dizendo por mim, mesmo sendo eu que estou fazendo o requerimento. Então, requer, esse requer também pode ser substituído pela palavra solicita. Então, tanto faz dizer requer ou solicita. Por que Vossa Senhoria? Porque é uma forma mais formal. Dentro de um texto como esse, eu não vou dizer você, né? Na próxima aula nós vamos falar sobre essas formas de tratamento, mas o ideal para esses casos mais formais é o Vossa Senhoria. Aí eu digo o que eu quero, neste caso eu estou querendo o abono de falta. E por que eu estou pedindo esse abono de falta? Simplesmente porque eu acho que o professor não pode me dar falta? Não, eu tenho que justificar. Eu quero, né, que as faltas sejam justificadas porque eu estava doente nesses dias e aí, para provar que eu estava doente, eu envio um atestado em anexo, ou seja, vai um atestado junto com o meu requerimento. Pronto, em um único parágrafo. Terminei o texto, bem objetivo mesmo, vem o fecho, que a professora Grace diz que nós temos vários modelos de fecho. Pode ser, nestes termos, pede deferimento, e aí, gente, se vocês forem utilizar esse modelo, tem que ser nestes termos numa linha, pede deferimento na outra. Ou poderia ser simplesmente pede deferimento, tá? E aí, lá embaixo, a cidade de onde eu estou escrevendo, aqui no caso, Porto Velho, 5 de agosto de 2018, assino o meu requerimento, né? E aí, eu vou entregar lá na secretaria da escola. E aí, por que eu pedi deferimento? Porque eu quero que ele seja atendido. Então, a secretaria, ela vai analisar o meu pedido. Se ela aceitar aquilo que eu estou pedindo, ela vai escrever deferido, quer dizer, o pedido foi aceito. E aí, ela vai abonar a minha falta. Se ela não aceitar, se ela considerar que aquilo que eu estou pedindo, né, não tem uma justificativa legal, ela vai escrever indeferido, quer dizer, o pedido não foi aceito, né? Porque você não conseguiu justificar da forma como deveria. Então, aqui nós temos algumas informações, né, professora, sobre o requerimento. Sim. Quem faz o requerimento chama-se requerente. O requerimento deve ser redigido em um único parágrafo. O fecho ocorre em outro parágrafo. O requerimento é redigido na terceira pessoa, por isso não se admite o termo venho requerer. Não é eu, e sim ele, a pessoa que vai conjugar os verbos do requerimento. Muito bem. Só lembrando que o requerimento ele é um texto bem simples. Então, você pode fazer digitado lá no computador ou você pode fazer a próprio punho. Pode ser um texto mesmo à caneta, né? O importante é que você assine. Então, ele é um texto um pouco mais simples, que não tem essa exigência, né? Não tem que ser digitado. Então, fica aí as dicas de como fazer um requerimento e certamente em algumas situações vocês já necessitaram. Às vezes, por exemplo, vocês estão estudando aí numa sala e o ar está estragado há 2 semanas. E aí os alunos fazem uma reunião e aí qual é o ideal? Vou lá e falo com a direção, olha, nosso ar está estragado, como eu disse. Aquilo que é as palavras perdem-se ao vento, né? Então, vocês podem só pedir e depois, daqui 1 ano, o diretor falar, não, mas eu não me lembro de vocês terem pedido isso. Então, o melhor é o quê? Que fique registrado. Então, se vocês estão querendo um ar melhor ou então que instalem um ar-condicionado, vocês vão fazer o quê? Um requerimento, né? Então, vão lá e aí, neste caso, em nome de todos,
os alunos, ou então pode ser no nome do líder da turma. Então, o fulano de tal, aí vai dizer aluno do curso tal, da escola tal, e aí vai fazer, requer a instalação de um novo ar-condicionado, justifica por que vocês querem o ar novo. O que está acontecendo? Está prejudicando o processo de ensino-aprendizagem? E aí fazem as devidas justificativas, né? Termina lá com nestes termos, pede deferimento, ou então simplesmente pede deferimento, coloca a cidade, dia, o mês e o ano, assina, né, que neste caso poderia ser o líder da turma, falando em nome da turma, entrega para o diretor. Normalmente, quando a gente entrega um documento como esse, a gente faz duas vias, porque entrega uma e fica outra com a gente, porque a pessoa que recebeu, ela escreve recebido, para eu ter aquele documento comprovando que eu entreguei um documento, que eu fiz esse pedido, até para o futuro eu poder cobrar. Olha, eu já fiz esse pedido aqui tem 30 dias e até agora não obtive resposta, tá? Então é muito importante nos resguardarmos aí dos nossos direitos. E nada melhor que isso do que pela composição textual. Nós também temos a ata, né, professor? Um texto muito utilizado no nosso dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho. Sim. A ata é um registro em que se relata o que se passou numa reunião, assembleia ou convenção. É, portanto, um relatório pormenorizado de tudo o que se passou em uma reunião. Isso de acordo com Medeiros. São os elementos constitutivos da ata. A ata obrigatoriamente deve ter dia, mês, ano e hora da reunião. Por extenso, em uma ata nós não podemos utilizar algarismos, o número, o numeral. Também é preciso haver em uma ata o local da reunião. Também a relação e identificação dos presentes. A declaração do presidente e secretário de que a ata será lavrada e assinada por eles, a ordem do dia e o fecho. Muito bem. Novamente, a ata é uma forma de nos resguardarmos, né? Porque ela pode tanto ser produzida no ambiente de trabalho, gente, quando vocês estiverem trabalhando, é essencial que toda vez que vocês, né, caso vocês sejam chefe, coordenador de um setor, toda vez que vocês convocarem as pessoas para uma reunião, que vocês elejam alguém para fazer uma ata. Por quê? Para que a gente faz uma reunião? Para tomar decisões, né? Para decidir fatos importantes. E aí, se simplesmente a gente decide, depois as pessoas, decidimos, vamos pensar que a ata também pode ser feita não só no ambiente de trabalho, mas também, né, vocês aí enquanto alunos, enquanto associação, né, nós sabemos que vocês vão ter que montar uma cooperativismo neste curso. Então, quando a gente vai montar uma cooperativismo, a gente tem que tomar decisões. E aí, para não depois a gente tomar... Às vezes a gente toma uma decisão numa reunião e não faz uma ata. Aí lá no futuro a pessoa diz assim, mas eu não participei dessa reunião, eu não sabia que essa decisão tinha sido tomada, eu não concordo com essa decisão. E aí, se você não tem algo escrito, como você vai provar que de fato aconteceu essa reunião, que de fato as pessoas estavam presentes e concordaram com essa decisão? Então, toda vez que vocês forem tomar decisões importantes, seja, né, em cooperativas, associações, na própria sala de aula ou no ambiente de trabalho, é importante que seja registrada uma ata. Na hora de fazer uma ata, geralmente a gente elege uma pessoa, né? Olha, você pode redigir essa ata pra gente? E aí, nós devemos ter alguns cuidados. Exemplo, a ata, ela deve ser redigida de forma que impossibilite a inserção ou a modificação do que foi discutido na reunião. Porque as atas, no passado, elas eram feitas nos livros pretos, né, de capa preta dura, que a gente escrevia, né, a próprio punho, a caneta azul ou preta, as decisões tomadas na reunião. Hoje, como o computador, o notebook está muito acessível, geralmente as pessoas fazem o quê? Já digita aqui no notebook, no final da reunião, imprime a ata para ser assinada. Independente da forma, nós temos que tomar cuidado para que
outras pessoas de má fé não insiram informações que não tenham sido discutidas na reunião. É por isso que na ata nós vamos mostrar um modelo, a gente não deixa espaço de parágrafo, né? Aquele espacinho no início de parágrafo a gente não deixa, a gente ocupa todos os espaços do papel para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Lembrar que nós vamos sintetizar apenas as principais ideias da reunião. Não vou ficar falando, o José chegou atrasado, a Maria espirrou. Não, gente. Na ata, eu vou relatar apenas aquilo que é importante, apenas as principais informações. Eu não posso cometer rasuras. Se eu estiver fazendo no computador é fácil, né? Porque eu errei, percebi, dá tempo de apagar. E se eu estiver fazendo à mão, porque pode ser feito à mão? Aí nós vamos mostrar para vocês. Então, se a ata está sendo feita à caneta, né, no caso dos erros constatados, no momento da escrita, por exemplo, estou lá dizendo, a reunião começou às 8 horas. Aí eu percebi que não foi às 8 horas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou riscar o 8? Não, a ata não pode cometer, não pode ter rasura. Então, eu vou deixar o 8 lá, vou colocar vírgula e dizer, digo, né? Então, a reunião começou às 8 horas, vírgula, digo, às 9 horas da manhã. Então, na hora que você perceber o erro, você deixa a palavra errada, coloca uma vírgula, o digo e escreve a palavra da maneira correta. E se o erro for constatado apenas após o término da ata, quando não dá mais tempo de escrever o digo, o que vocês vão fazer? Lá no final da ata, vocês vão dizer, em tempo, na linha onde se lê, por exemplo, se o erro foi esse no horário, lá no final da ata vocês vão dizer, em tempo, na linha onde se lê 8 horas, leia-se 9 horas da manhã. Então, tem que corrigir o erro, porém não posso rasurar, não posso rabiscar o erro. Se ele foi constatado na hora, basta colocar o digo e a palavra correta. Se ele foi constatado só no final da ata, em tempo onde se lê isso, leia-se aquilo. Como, né, nós já mencionamos, a ata não pode ter parágrafo, ela vai ser um texto único, sem espaços. Os números devem ser escritos por extenso, por exemplo, às 9 horas da manhã, esse 9 horas vai ser por extenso. Aos 8 dias do mês de agosto, esse 8 também vai ser tudo por extenso. Há um tipo de ata que se refere a atos rotineiros e cuja redação tem procedimento padronizado. Nesse caso, há um formulário a ser preenchido. Tem, por exemplo, quem trabalha nas eleições, né? Lá, e aí tem um tipo de ata próprio, que é só preencher, né? Marcando X. Agora, nós estamos falando para vocês dessas atas que vocês vão elaborar do começo ao fim. É ela que nos interessa hoje. Aí nós temos um modelo bem simples de uma ata para que vocês possam compreender melhor. Ata número 1. Reunião dos formandos do curso técnico em cooperativismo. Aos 5 dias, percebam que está grafado por extenso número 5, do mês de agosto de 2018, às 14 horas, reuniram-se na sala de aula os 30 alunos do 3º ano do curso técnico em cooperativismo da escola Alkinder. Eles estão assistindo a gente, sob a presidência do aluno fulano de tal. Assim reunidos, deliberaram por unanimidade que, ao fim do ano, haverá uma festa de formatura e, para tanto, a turma começará a arrecadar fundos para sua realização. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes. Muito bem. Então, aqui, para vocês verem como é simples, né? Então, aqui nós destacamos em 3 cores diferentes. Por quê? Porque a ata ela é composta de 3 partes. Essa parte que está em vermelho é a primeira parte, que nós vamos chamar de informações, né? Como, por exemplo, o dia que a reunião aconteceu é indispensável, tá? Então, vocês podem utilizar até esse aqui como modelo. Aos 5 dias, aos 10 dias, aos 15 dias do mês de agosto, se a reunião, por exemplo, fosse hoje, né? Sempre extenso. Logo depois, a hora que aconteceu a reunião,
onde foi que as pessoas se reuniram. E aí, assim, gente, se a reunião for de poucas pessoas, vocês podem colocar o nome de todos, tá? Reuniram-se Andréia dos Santos Oliveira, Grace Cristina, João Manuel, se for poucas pessoas. Se for muito, não tem como eu ficar escrevendo o nome de todos. Aí vocês vão colocar, reuniram-se os 30 alunos do curso tal, ou os 50 professores da escola, né? Marechal Cândido Rondon. E aí, se for muita gente, vocês podem fazer dessa forma. Sob a presidência, porque toda reunião tem que ter um presidente, um líder, né, que vai conduzir essa reunião para não virar uma bagunça. Aí vocês informam o nome da pessoa que presidiu essa reunião, né, e logo que essa é a primeira parte. Logo depois, vocês vão relatar. Lembra do texto narrativo? A ata, ela é bem narrativa, né? Vocês vão narrar os principais fatos que ocorreram. Aí vocês vão dizer o que foi discutido. Primeiramente, decidiu-se que de fato acontecerá uma formatura ao final do ano, mas que para isso precisamos arrecadar dinheiro, então faremos rifas, né? E aí vocês vão dizendo as principais informações que foram discutidas, decididas. Relatou, né? Narrou aquilo que foi decidido de importante, vocês vão fazer a terceira parte, que é isso que está em azul, que nós vamos chamar de fecho, né, da ata, que é nada mais havendo a tratar, ou seja, sem mais nada para dizer, para discutir na reunião, foi encerrada, lavrando-se, né, lavrar, que é a mesma coisa que escrever, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme. O que significa essa expressão lida e achada conforme? Quer dizer, toda vez que eu escrevo uma ata, ao final da reunião, eu vou ler essa ata para todos os presentes. Para quê? Porque eu não devo assinar um documento que eu não sei o que está escrito, né, gente? Então, o secretário, né, vai ler essa ata e aí vai perguntar, gente, realmente foi isso que foi discutido? E não é se você concorda ou não, gente, porque se você discordou de uma ideia lá na reunião, isso vai estar registrado na ata. Olha, 29 alunos concordaram que terá formatura, porém um não, né? Pode até colocar o nome desse aluno, então ele não participará das programações, né? Ele não precisará participar da arrecadação de dinheiro. Isso vai estar constando na ata. Então não é se eu concordo com a decisão que foi tomada, é se aquilo que foi escrito de fato foi o que aconteceu. E aí, isso que significa lida e achada conforme. Então, sempre leiam a ata depois de tê-la escrito. Leu? Foi isso mesmo que foi dito? Se foi feita à mão, as pessoas virão aqui embaixo, né? Não precisa nem pular linha, tá? Para não deixar espaço, logo aqui no final e começar a assinar. As pessoas assinam o nome completo. Se foi feita no computador, vai imprimir essa ata e todo mundo vai assinar. Para quê? Para depois a pessoa não falar, mas eu nem sabia que essa decisão tinha sido tomada, né? Não, você sabia, você participou da reunião e você concordou. Olha aqui, está dizendo que todos os alunos concordaram com a decisão que foi tomada. Então, é um gênero textual muito importante que nós devemos utilizar sempre em nosso ambiente de trabalho ou para decisões também tomadas aí na escola, nas cooperativas, nas associações que vocês fizerem parte. O próximo gênero textual que nós estudaremos é a declaração. A declaração é a prova escrita, é o documento, é depoimento, é explicação. Nela se manifesta a opinião, o conceito, a resolução ou observação. Muito bem. Então, assim, gente, a declaração também é um texto que geralmente pode ser feito no ambiente de trabalho, mas também pode ser feito por nós mesmos. Por exemplo, quando a gente passa em um concurso público, que a gente vai tomar posse, geralmente eles pedem da gente uma declaração de bens. O que é essa declaração de bens? Eu vou escrever ali nesse texto tudo que eu tenho registrado em meu nome, né? Andréia dos Santos Oliveira, RG tal, CPF tal, residente na rua tal, município tal, possui um carro, né, em seu nome. E aí você coloca tudo que você tiver. Ou então, se você não tem bens nenhum, você vai dizer, Andréia dos Santos Oliveira declara que não possui bens em seu nome. Então, é um texto também muito usual, né, quando a gente declara
algo que está nos sendo solicitado. Lembra, ele pode ser um complemento do requerimento. Por quê? Lembra que eu disse que vocês podem fazer um requerimento para a secretaria da escola solicitando um documento que comprove que vocês estudam naquela escola. E aí, se a secretaria aceitar este pedido, né, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma declaração. Ela vai declarar que o aluno tal, de fato, está matriculado na escola tal e no primeiro ano, por exemplo, aí do curso técnico em cooperativismo, tá? E aí, assim, só lembrando que a gente só pode declarar aquilo que for verdade. Se eu declaro, por exemplo, eu declaro que eu não tenho nenhum bem no meu nome na hora de tomar posse no concurso e depois fica comprovado que eu tenho sim bens em meu nome, isso pode gerar complicações, tá? Então, a gente tem que fazer as declarações corretas, né? Declarar aquilo que de fato seja comprovado. Nós temos aqui um modelo de declaração, né? Que também é bem simples, linguagem objetiva, clara, concisa, consiste em dizer o máximo de informação com o menor número possível de palavras, tá? Então, começa assim. Declaramos, para os devidos fins, que, vamos dizer que sou eu, que Andréia dos Santos Oliveira é aluna regularmente matriculada no primeiro ano do curso técnico em cooperativismo da escola, vamos dizer, Escola Américo Brasiliense de Almeida e Melo. Informamos ainda que o referido aluno, durante o tempo que aqui estuda, exerce a contento suas obrigações estudantis, não havendo nada que possa desaboná-lo. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. E aí eu termino, né? Em que lugar essa declaração foi feita? Em Rolim de Moura, no dia 6 de agosto de 2018. Quem é que vai assinar essa declaração? O diretor da escola. Então, ele vai, né, assinar ali, todos esses textos nós estamos explicando têm que ser assinados, senão eles não têm validade, e aí ele vai assinar. Se eu exerço um cargo que tem um carimbo, de preferência que esse documento ele seja carimbado. E aí essa declaração ela tem valor, né? A pessoa que solicitou isso do aluno, né? Se essa for a única exigência, certamente vai empregá-lo. Por quê? Porque ele conseguiu comprovar que ele está matriculado e que ele é um bom aluno, que ele cumpre com as suas atividades estudantis, né, professora? Sim. O nosso próximo gênero textual que nós estudaremos é o relatório. O relatório é um relato de uma atividade que pode ser uma experiência científica, um estágio, uma visita, uma apreciação sobre determinado fato, assunto, etc. É preciso pensar o que eu quero relatar, para quem e para quê. No próximo slide, nós temos as partes essenciais de um relatório, são introdução, apresentação dos itens observados, comentários e conclusões. Os relatórios podem ser formais, informais, analíticos ou informativos. E a linguagem usada nos relatórios deve ser clara, concisa e imparcial, distinguindo os fatos de opiniões. Provavelmente vocês já precisaram fazer algum relatório nas disciplinas aí da escola. Vocês precisarão fazer relatórios, por exemplo, vocês vão fazer uma visita técnica em uma cooperativa e ao retornar dessa visita, vocês vão precisar entregar um relatório para a professora, relatando o que fizeram durante essa visita. Então, como nós vamos elaborar este relatório? As partes de um relatório, segundo Andrade Henrique, são folha de rosto, que deve conter título do relatório, nome da instituição, data, nome do autor e o nome do destinatário. O sumário, que indica as divisões do relatório e suas paginações, tipo índice. A introdução, que é a apresentação do objetivo do relatório, as circunstâncias e a ideia central. As partes, o desenvolvimento, que divide-se em 3 momentos, a saber, que o primeiro é a descrição da situação apresentada, o segundo é a análise baseada em argumentos e o terceiro é a apresentação dos resultados e propostas.
A conclusão, nesta parte, não se deve acrescentar novas informações. É o momento de retomada das informações apresentadas e de tecer considerações a partir do observado e vivenciado. E, por último, a bibliografia, que é a apresentação das obras utilizadas, dos autores, né, na composição do texto. Lembrando que nem todos os relatórios vocês vão ter que pôr a bibliografia, né? Só vão fazer a bibliografia se de fato vocês citaram algum autor dentro do texto. Se não citou, não precisa ter essa bibliografia. Então, o relatório vai ser um texto que eu vou relatar uma visita técnica, uma experiência feita num laboratório, né? Ele tem o objetivo de narrar os fatos. Então, aqui vamos ver um exemplo. Com o propósito de cumprir programação de visita às usinas nucleares de Angra dos Reis, previamente autorizada pela Gerência de Ensino, saímos do IFES Campus Colatina no dia 2 de junho de 2009, às 18 horas. Após aproximadamente 13 horas de viagem, chegamos a Angra e nos dirigimos à central nuclear. Lá fomos recebidos pelos funcionários encarregados da acolhida e das informações aos estudantes, que foram divididos em grupos para a visita. Ficamos sabendo que a central nuclear é operada por uma subsidiária da Eletrobras. A Eletrobras Termonuclear é sociedade anônima, criada em 1977, para construir e operar as usinas termonucleares no país, e que hoje corresponde a 3% da energia elétrica consumida no Brasil. Atualmente estão em operação as usinas de Angra 1, com capacidade de geração de 657 megawatts elétricos, e Angra 2, de 1.350 megawatts elétricos. Angra 3 deve operar também com 1.350 megawatts. Angra 1 foi a primeira usina nuclear do país e opera com um reator do tipo PWR, que é o mais utilizado no mundo. Entrou em funcionamento comercial em 1985 e hoje gera energia para suprir capitais como Vitória ou Florianópolis. Foi adquirida sob forma de turnkey, um pacote fechado sem transferência de tecnologia. Hoje a empresa realiza um programa contínuo de melhoria tecnológica e incorpora os mais recentes avanços nuclear. Só que para a gente finalizar, né, porque nós dissemos que um relatório ele tem que ter a introdução, que é a parte que eu apresento os objetivos, né? Para que eu estou fazendo esse relatório? Qual é o objetivo do meu relatório? Logo depois vem o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Tudo aquilo que eu observei de importante. No caso aqui, essa aluna, ela está relatando a visita, tudo aquilo que ela constatou que é importante, tudo aquilo que ela constatou, né? Como é o funcionamento lá de Angra. Aí chega a conclusão. A visita foi muito interessante e instrutiva, contribuindo para nosso conhecimento. Como a aula se deu no local das usinas, aliamos o que aprendemos à prática, a observação e a oportunidade de participar de um treinamento, a simulação de evacuação em caso de emergência e esperamos que a escola possibilite aos alunos outras visitas como essa. Ou seja, no início apresentou o objetivo. Para que eu estou fazendo este relatório? Com que intuito eu estou fazendo esse relatório? Em seguida, que aí vai ser a maior parte, né? O que aconteceu? O que eu vi? O que eu observei? O que foi importante nessa visita técnica? No caso de ser uma visita técnica. Porque nós já dissemos que há várias situações em que eu posso produzir um relatório. Por exemplo, o professor de biologia te leva lá no laboratório para vocês fazerem um experimento, né? Uma aula prática. No final, ele pode exigir também que vocês façam um relatório. E no final, a conclusão. A que consideração a gente chegou? Né? No caso, a aluna chegou à consideração de que foi muito importante, porque eles foram à prática, eles uniram a teoria à prática estudada. Então, é um texto também que vocês farão muito, principalmente no ambiente estudantil, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, né, professora? Sim. Agora nós vamos dar um tempo para vocês realizarem as atividades de sala, vocês vão ter um tempo e nós voltamos daqui a pouco, após o intervalo. Continuo aguardando aqui vocês com as dúvidas, contribuições, sugestões pelo chat e após o intervalo nós corrigiremos as atividades sobre esses gêneros textuais técnicos. Até já. Muito bem. Qualquer dúvida, nos mandem que nós estamos aqui para respondê-las, tá bom? Até mais.
estamos de volta. Agora nós vamos corrigir as nossas atividades e para ver se vocês de fato compreenderam aquilo que nós explicamos. Antes, quero mandar um alô lá para São Francisco do Guaporé. Olha só, São Francisco pertinho da minha cidade, que é Migrantinópolis. Um alô para a professora e para os alunos, para a professora Maria Ruz e para os alunos da Escola Campos Sales, que é uma extensão da Clodoaldo Explícigo. Professora, Também, mais alguém aí? Sim, professora. Também queria cumprimentar, dar um alô para os alunos da Escola Teófilo Limão de Souza, que é uma extensão da Escola Alquinder, Brasil de Aroca, e para o professor presencial Fernando e os alunos dele estão assistindo a gente e contribuindo aqui no chat. Obrigada pela participação de todos vocês hoje. Nós vamos começar corrigindo as questões. Vocês tiveram um tempinho aí para discutir, debater, pensar em algumas respostas. A gente vai começar pela questão de número 1, sobre o gênero textual ata. Assinale a alternativa incorreta. Então, pessoal, não se esqueçam que a gente está procurando a errada. Eu vou ler todas as alternativas e depois a gente vai comentar a resposta. A ata deve ser assinada pelo presidente, secretário e participantes da reunião, assembleia ou convenção. B. A ata tem valor jurídico. C. Dia, mês, ano e hora constituem dados cronológicos e integram a ata. D. Quem redige a ata pode cometer erros e rasuras. A ata é um registro escrito do que se passou ou do que se passa em uma reunião, assembleia ou convenção. Professora Andréia, você gostaria de comentar qual a alternativa incorreta? Alternativa correta, alternativa D. Porque quem redige a ata não pode cometer erros e nem rasuras. A gente até comentou, né, professora? Se o meu erro foi percebido no momento que eu estou escrevendo, e eu estou escrevendo a ata à mão, eu vou dizer digo e colocar a palavra correta. Se o erro foi percebido após ao final da ata, lá embaixo na ata eu vou dizer em tempo, onde se lê tal coisa, leia-se tal coisa. Mas em momento nenhum eu posso pegar a caneta lá e rasurar. Aliás, professor, em texto nenhum, né? Quando os alunos estão fazendo, por exemplo, uma dissertação, uma redação lá para o Enem, em nenhum momento eles podem ir lá pegar a caneta e grifar a palavra errada. É um costume errado que a gente tem. Errou, vírgula, digo e arruma a palavra que vocês escreveram errado. Então, a alternativa incorreta, a D. Todas as demais estão corretas. Questão 2. É um instrumento pelo qual se solicita, pede algo a alguma autoridade. Em muitos casos, ele traz a citação do amparo legal do pedido. Os fechos deste documento são bem específicos, como, nestes termos, pede deferimento ou espera deferimento. Que documento é esse que a gente estudou hoje, pessoal? É um requerimento? É uma ata, um relatório, uma declaração ou um memorando, professora? É um requerimento, né? É quando eu solicito de alguém alguma coisa que eu julgo ter direito. Aqui está falando do amparo legal porque no requerimento mais bem elaborado, né? Porque a gente deu exemplo de coisas simples, como uma declaração de escola, mas às vezes eu estou fazendo um tratamento e preciso comprovar alguma coisa, por exemplo, eu quero uma transferência porque eu faço tratamento em Porto Velho, né? Moro em Cacoal, faço tratamento em Porto Velho, então eu preciso ser transferido para lá. Então, eu vou fazer um requerimento mais elaborado, pedindo, né, requerendo a minha transferência. E aí, além de anexar cópias, né, de documentos que eu faço tratamento em Porto Velho, eu ainda posso citar trechos da lei que dizem que se eu estou fazendo um tratamento em uma cidade, que eu tenho direito de me mudar. Mas para requerimentos mais simples, não. Só os dados de vocês, o que vocês querem e por que vocês estão fazendo aquela solicitação, né? A ata não pode ser, porque a ata é uma narrativa daquilo que aconteceu numa reunião, numa conferência. O relatório não pode ser, porque o relatório é quando nós
fazemos uma visita técnica, ou então, às vezes o professor pode pedir o relatório de uma aula, né, professora Grace? Sim. O professor pode dar uma aula e pedir, olha, gente, faça o relatório daquilo que nós estamos no dia de hoje, ou então vocês vão para o laboratório fazer uma pesquisa, tem que fazer um relatório daquilo que vocês observaram. E a declaração é quando a gente declara algo sobre alguém ou sobre nós mesmos. Porque, como eu disse, eu posso fazer uma declaração declarando onde eu moro, ou então declarando se eu tenho ou não tenho bens em meu nome. Então, eu posso declarar tanto sobre terceiros, como eu posso declarar algo sobre mim mesmo. E o memorando? Professora, você não falou sobre o memorando, porque o memorando vai ser tema da nossa quarta aula, tá? Na quarta aula nós vamos explicar para vocês o que é o gênero memorando. Questão 3. É um conjunto de informações utilizado para reportar resultados parciais ou totais de determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa ou outro evento, esteja finalizado ou ainda em andamento. Normalmente, utiliza-se a formatação padronizada. E aí, de que gênero textual eu estou falando? Estou falando do requerimento, da ata, do relatório, da declaração ou do memorando, professora Grace? Agora nós estamos falando de um relatório, pessoal. Então, quando eu preciso relatar, quando eu preciso reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, aula, evento, viagem, existem infinitos, tudo pode virar um relatório, na verdade, né? Então, esse é o gênero textual relatório. Não é o requerimento, porque nós já vimos que o requerimento é uma solicitação, a ata é ali uma reunião, uma assembleia, ali tudo narrado, né? Relatório, sim. Declaração, não. A gente também estudou a declaração hoje, dizendo que é algo que demonstra legalmente que, por exemplo, você está matriculado em uma escola, a declaração de bens, que a professora Andréia deu o exemplo, e o memorando, de novo, apareceu aí, já para dizer que nós estudaremos ele na próxima aula. Então, o conjunto de informações para reportar resultados, relatório. Só lembrando, professor, que aí tem muitas situações em que nós podemos utilizar, né, o relatório. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma viagem a trabalho para participar de um evento. Ao final, eu vou ter que redigir um relatório. E aí, lembrando, quais são as partes do relatório? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu faço no parágrafo introdutório? Apresento o objetivo. Por exemplo, no meu caso, o presente relatório tem o objetivo de relatar a viagem, né, realizada para o município de Paraná, para participar do evento tal, no período de tal a tal. Ou seja, eu apresento o meu objetivo, o objetivo daquele texto. Logo em seguida, que são os próximos parágrafos. Quantos parágrafos, professora? Não sei, vai depender do tamanho, né, daquilo que você tem para dizer, da extensão daquilo que você tem para dizer. Mas no desenvolvimento você vai relatar os fatos importantes. No meu caso, eu participei do evento, fiz a palestra tal, né? Eu também participei ministrando uma palestra, uma oficina, vou relatar tudo o que aconteceu e no final a conclusão. A que conclusão eu cheguei sobre a participação neste evento, tá? Então, são muitas as situações que vocês podem ter que fazer um relatório. Ok. Vamos para a nossa próxima questão, a questão de número 4. O documento em que se confirma ou assegura a existência ou inexistência de uma situação de direito de que se tem conhecimento referente a alguém ou a respeito de algum fato ou situação é o A. Requerimento, B. Ata, C. Relatório, D. Declaração e memorando. Qual a resposta correta, professora? É a declaração, né? Que, como eu já disse, pode ser feito sobre mim mesmo, lembrando que se eu declarar algo sobre mim que não é verdade, futuramente eu posso ter que responder por isso, né, judicialmente. Então, só declaro aquilo que é verídico, declaração de bens, declaração de onde eu moro
ou então a declaração para terceiros, como é o exemplo que nós demos do secretário escolar, que vai emitir uma declaração dizendo que o aluno está matriculado, que ele é um bom aluno, que ele cumpre com as suas atividades. Então, o documento que assegura, que atesta um direito próprio ou um direito do outro é uma declaração. Ótimo. Uma declaração, gente, complementando, é uma prova escrita, um documento, um depoimento, uma explicação. Nela, a gente manifesta uma opinião, um conceito, uma resolução ou uma observação, ok? Vamos para a questão de número 5, a nossa última questão de hoje. São partes de um relatório, o último gênero que nós estudamos esta manhã. A. Folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. B. Dia, mês, ano, hora, local e lista de pessoas presentes na reunião. C. Invocação, explanação do assunto e fecho. D. Opinião, conceito, resolução e observação. E a última alternativa é o relatório não possui partes. Professora Andréia, qual é a alternativa correta? Alternativa A, né? O relatório tem que ter a folha de rosto. O que é a folha de rosto? É como se fosse a capa. É aquela parte inicial. Se você estiver fazendo o relatório para a escola, você vai colocar os dados da escola, o timbre da escola, o nome, né? Pode pôr o e-mail da escola. Lá centralizado, você vai pôr o título do relatório. O título vai ser relatório. Não, gente. Dê um título mais criativo, sugestivo, relatório da visita técnica ao cinema de algum lugar, não sei, onde vocês foram fazer essa visita técnica. Depois, embaixo, pode ter a cidade de onde vocês estão fazendo o relatório, no nosso caso seria Porto Velho, o ano 2018, seria aquela capa que nós fazemos para o nosso trabalho. Esse sumário é a mesma coisa que o índice. E eles são exigidos apenas em relatórios maiores, tá? Porque, gente, tem relatório que tem mais de 200 páginas. A gente está falando de relatórios simples. Mas imaginem vocês que uma pessoa é contratada para ir numa empresa fazer um levantamento daquela empresa. Se aquela empresa está gerando lucros, se ela está sendo bem administrada. Essa pessoa vai precisar trabalhar muito, né? E nessa empresa fazer todas as observações necessárias e depois ela vai ter que relatar tudo aquilo, tudo que ela constatou. E aí vai ser um relatório bem grande e que para as pessoas que vão ler depois não tenha que toda vez que for ler o texto inteiro para encontrar uma informação, eu vou indicar onde estão as informações lá no índice, que é aquele índice que nós encontramos em livros, por exemplo, introdução, página 15, né? Desenvolvimento tem várias partes, né? O que é a empresa tal, está na página 20. As características da empresa tal, está na página 30. Então, esse sumário ou índice, ele é exigido apenas em relatórios mais extensos, que é para facilitar na hora que o outro for ler para encontrar a informação. Nos relatórios de visita técnica de vocês, ou relatórios de estágios, de algum experimento feito em laboratório, vocês podem só fazer o relatório mesmo com introdução, desenvolvimento e a conclusão, que é, né, outro importante, que a introdução é onde vocês vão apresentar os objetivos daquele relatório. Podem até começar com a frase: o objetivo deste relatório é, e aí apresentar o objetivo. O desenvolvimento, que é a parte que vocês vão relatar, narrar. Gente, o relatório ele é um texto narrativo e descritivo, principalmente, tá? Que vocês vão relatar e descrever aquilo que vocês observaram. E a conclusão, que vocês vão fazer uma conclusão. E aí, né? A que conclusão vocês chegaram? O que vocês têm a dizer sobre essa visita? Ou o que vocês têm a dizer sobre esse experimento? Ou o que vocês têm a dizer sobre essa empresa que vocês estão estagiando? A bibliografia geralmente é utilizado quando eu faço um relatório maior também, porque para justificar aquilo que eu estou falando, num relatório maior, eu vou recorrer a autores consagrados que já estudaram aquilo e aí eu vou fazer citações. Se eu faço citações daqueles autores, ao final eu vou fazer uma referência bibliográfica. Então, essa é a alternativa correta. Não podia ser a B, porque quem exige dia, mês, ano, hora, aliás, tudo por extenso,
né? Local e lista de pessoas presentes na reunião é o gênero ata, né? E, então, alternativa A. A C também não pode ser, porque invocação, explanação do assunto e fecho é o gênero requerimento, né, professora? Sim. Professora, espero que os alunos tenham conseguido realizar todas as atividades, tenham, né, tido sucesso, êxito, que tenham aprendido realmente ou reforçado a questão desses gêneros textuais, desses textos técnicos. Nós queríamos lembrá-los também que vocês têm uma nova atividade de percurso para responder. Exatamente, que trata-se de um questionário contendo 10 questões de múltipla escolha. E aí vocês vão escolher a questão, né, correta, lá vão ler as alternativas e escolher a questão correta sobre a nossa aula passada e sobre essa aula de hoje. Lembrando que vocês também têm a primeira atividade de percurso, que é uma tarefa, que é a construção de um dicionário linguístico. A gente queria saber como essa atividade está acontecendo, então mandem-nos fotos aí, né, para a gente acompanhar o trabalho de vocês, tá? E aí, só fazer uma revisão aqui do que nós vimos hoje. Então, nós vimos que no nosso ambiente de trabalho, em situações do cotidiano, nós usamos vários gêneros textuais técnicos, que são aqueles que exigem uma linguagem mais elaborada, formal. Nós vimos também que o gênero é definido pelo objetivo. Qual é o objetivo desse texto? É esse. Então, eu vou escolher esse gênero aqui. Um dos gêneros que nós podemos utilizar é o requerimento. Quando nós vamos escrever um requerimento? Quando o nosso objetivo for solicitar algo que julgamos ter direito. Eu quero solicitar, olha, eu quero que minhas faltas sejam abonadas. Por quê? Porque eu estava doente, eu tenho um atestado médico, eu acredito que eu tenho direito ao abono dessas faltas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o gênero requerimento. De qualquer jeito? Não, né? Às vezes, a própria escola tem um modelo de requerimento, que nesse caso, vocês podem seguir o modelo da escola. Se a escola não tiver o modelo, vocês podem seguir o nosso modelo, né? Fulano de tal, dados pessoais, vem requerer, nunca em primeira pessoa, sempre em terceira, tá? Vem requerer tal coisa. Vimos também que a ata é o relato de acontecimentos importantes de uma reunião ou assembleia. Então, toda vez que nós formos tomar decisões importantes, nunca esqueçam de registrar em ata, até para evitar aborrecimentos futuros. A declaração, que é aquele documento que tem o objetivo de declarar algo sobre si próprio ou sobre outra pessoa, né? Que também é um texto simples, né? O nome, fulano de tal, declara, né? Que não possui bens em seu nome. Então, fulano de tal declara que o aluno tal estuda na escola. E, por fim, o relatório, que é o texto que serve para relatar experiências científicas, visitas técnicas, estágios, entre outros, tá? Esses foram apenas alguns dos gêneros textuais que nós podemos utilizar no nosso ambiente de trabalho. Na próxima aula, nós continuaremos estudando outros. Esperamos que vocês estejam compreendendo e que essa esteja sendo uma disciplina proveitosa. Até a próxima semana. Até a próxima semana, pessoal. Tenham uma boa semana de estudos. Nos vemos na nossa próxima quarta aula novamente. Até já. Tchau.